Capitão, que honra, que prazer. Não tenho nem como agradecer a sua presença aqui hoje, capitão. Muito obrigado. Para mim que realmente tivemos um contato muito, muito estreito, né? Verdade. E eu também estou muito contente de estar aqui. E assim, você sabe que eu sou um curioso provocador, né, capitão? E eu fico ali sempre querendo saber histórias e histórias de tudo que você já passou. Sempre, não só porque eu queira usar no mar aquela mesma história, mas todas as histórias possibilitam um paralelo com a vida, né, capitão? Todas as histórias que vocês passaram em alto mar, eu acho que a gente pode levar pra terra, né? E é um pouco essa mensagem que vocês passam? Na realidade é isso, né? Então isso já é um aprendizado de coisas simples da vida, né? Uhum. É um aprendizado muito grande. E segundo, você tá lá no meio do mar, como você falou, de tempestades, você tem que viver esse momento, e esses momentos são muitas vezes muito fortes, né? Chacoalha com a gente, né? E aí a gente vê que a gente é muito pequeno nesse mundo. Perfeito, né? Um grãozinho, né? Ali em meio ao oceano, principalmente. Você acha que talvez em terra firme a gente não tenha, às vezes, noção do nosso tamanho e do carinho que a gente tem que ter com a terra, exatamente por isso, porque a gente não consegue se encontrar isolado hoje em dia, no meio da terra, você não consegue. Acho que o mais legal da navegação que a gente fez, da expedição que a gente fez, é que eu consegui olhar para dentro realmente. O que me possibilitou isso era a ausência do entorno. Não havia nada, e aí você entra para dentro. Você acha que hoje em dia, nesse mundo tão maluco, tá cada vez mais difícil a gente entrar em contato conosco mesmo? Eu acho que sim. Eu acho, principalmente em grandes cidades. Se você vai para o interior ou vai para uma montanha, já é bem diferente. Mas é completamente diferente do mar. Porque a montanha ela sempre é fixa, aquilo não muda. Né? O mar muda. Né? Tem São personalidade, os ventos, né? tem personalidade, tem ventos, tem as ondas, então está em constante modificação. E aí você consegue sentir e viver. Que eu acho que a gente nasceu em água. Né? Eu acho que já por isso mesmo. O mar fascina as pessoas. Perfeito. Fascina. E a gente tem que ter muito respeito pelo mar. Né? O que você não pode no mar, e a gente, principalmente em barco, quer dizer, é ter pânico. Porque o pânico você não raciocina, você não sabe o que fazer num momento de extrema pressão. O pânico não te leva a nada. Vou te contar uma história. Por favor. Nós estávamos saindo da nossa viagem e estávamos em Angra dos Reis, não muito longe da praia. Chegou um momento, eu digo, quero ver o que a tripulação vai fazer, eu me jogando no mar sem avisar. E me joguei no mar sem avisar. O que aconteceu? Pânico, barata tonta, ninguém sabia o que fazer, né? E tudo isso era um treinamento que era necessário fazer. Eu não estava longe da praia, fiquei 30 minutos para ser resgatado. Se fosse na Patagônia, eu já estaria morto de hipotermia. Daquele dia em diante, nós começamos a fazer treinamento. Ô meu mar, dá o alarme, imediatamente uma pessoa fica olhando essa pessoa que caiu no mar. E ele tem que jogar a boia salva-vida. O outro vai e congela a posição no GPS. E o outro tripulante vai, coloca, você sabe como que é um veleiro, não, o veleiro está com velocidade. Aí você tem que ir de frente para o vento, as velas começam a bater, baixa as velas, liga o motor e vai resgatar. Um trabalho em equipe. Trabalho 100%. em equipe. Você viu isso quando nós saímos da primeira viagem, temos também essa boia que você joga. Hoje nós já temos um equipamento, né, dentro do veleiro Cat que você joga e ele infla automaticamente. Assim que você viu o homem cair ao mar, você já joga aquilo. É uma bandeira, né? É uma bandeira, levanta, entende? É inflável, é um tubo que levanta e infla, e ali dentro você já tem sinal, você vê quase a 3 milhas é quase 6 quilômetros, de tão forte uma estrobo, né? Onde as pessoas... É como... para as pessoas terem uma ideia como que desde nesses 34 anos no mar, sempre quando eu entro no barco, eu fico... Por isso que a gente conversa com as pessoas. Vai lá fazer um xixi, ou alguma quando coisa ele assim? grita, entende? Dependendo do barulho das... Noite na água fria. Então, no nosso barco nós temos uma regra, é isso aí,
fazer pipi, homem, mulher, vai lá para baixo, tem banheiro e faz pela segurança. Correto? Certo. Que fez parte da Segunda Guerra Mundial. Foi. Contextualiza um pouquinho quem era o U-513 antes de chegar aqui na costa brasileira. Tá. Eu vou falar para você desde o início, porque aí vocês vão saber exatamente como eu entrei nesse projeto. Uhum. Tem uma regata tipo de Fernando Noronha, só que uma regata à Ilha da Trindade, que está a 1.200 quilômetros de Vitória em direção à África. É uma ilha que tem 40 pessoas da Marinha lá, que o Brasil cuida dessa ilha, a Ilha da Trindade. É uma coisa assim, belíssima essa ilha. E nós fomos fazer a regata. E nós tínhamos 6 pessoas, um só que não sabia velejar bem, ele era fotógrafo. Uhum. E aí eu disse, olha, você fica à noite comigo aqui, e a gente vai conversar, tal. E a noite estava muito boa, tal. E aí ele falou, Wilfredo, você sabe que tem um base de submarinos que era em Lorient, na França, na época. Olha. Era o mais longe. Eu digo, e daí? Não, ele afundou 5 navios e foi dado um alarme, porque ele estava afundando os navios aqui na costa. Navios que passavam por rotas daqui. Porque esse submarino ele tinha autonomia de dar uma volta ao mundo sem reabastecer. Era de longas distâncias. Um submarino muito moderno já, né? E aí eu falei para esse amigo, e daí? E daí? Não, o comandante, ele sobreviveu, eu assim, e daí? Assim, não. E ele foi preso e foi pro Arizona. Eu assim, e daí? Não, ele antes da guerra, ele viveu 7 anos em Nova York, ele falava muito bem inglês. Ele e outro fizeram um túnel de 70 metros por 3 metros de altura e fugiram para ir para o México. Isso depois dele ter sobrevivido ao naufrágio. Ele já estava preso. Ele ainda conseguiu fugir da prisão. O naufrágio foi impressionante. Eu até vou contar em detalhes. Perfeito. Porque o capitão era Guggenberger. Guggenberger, que é um mito, né, no fim das contas, um grande herói. Na nossa pesquisa tem um Guggenberger aqui em São Paulo, que era navio. É mesmo? Será que ele tem conexões? Ele veio falar conosco, ele disse é parente longe, mas é muito legal. Que legal. E aí eu falei, e daí? Ele disse, não, puxa vida, os americanos pegaram no México, colocaram eles na prisão novamente, terminou a guerra, ele foi fazer arquitetura naval nos Estados Unidos e foi para a nova Marinha Alemã, chegou alto funcionário da OTAN, tal, almirante na nova Marinha Alemã. Uau, e assim, daí, em 1988, ele foi passear já aposentado, passear na floresta e desapareceu. Acharam os ossos 3 anos depois, a família disse que mataram ele, eram momentos de Guerra Fria e tal, e o governo alemão disse que ele estava com Alzheimer e se perdeu na floresta. Então a gente não sabe. E aquilo me interessou. E ele disse assim, esse amigo disse, olha, tem um livro feito por um procurador federal aposentado lá em Florianópolis, ele fez um livro, ele romanceou o livro e tal, dá uma lida, Wilfredo. E eu li o livro e eu me fascinei. E aí ele disse, depois que eu li, ele disse, e que tal? Vamos buscar o submarino? Eu digo, não, eu sou velejador, o que eu vou atrás de submarino? Você tá louco? Você nunca tinha feito algo parecido com uma busca de um naufrágio assim? Nunca tinha experiência. Mas aquilo me fascinou. Me fascinou também, eu acho, pelo meu lado. Meu pai nasceu na Alemanha, veio depois da Primeira Guerra. Eles sofreram muito na Primeira Guerra, né? Ficaram em porões e tal. Meu pai era o mais velho da família. Como chamava o seu pai? Schirmann. E o nome? Wilhelm. É o nome do Wilhelm. Que legal. E aí eles sofreram muito e eles vieram como imigrantes lá para Santa Catarina. Santa Catarina direto. Aí foram para Rio do Sul e foram... hoje é Agrolândia, mas se chamava Mosquito, é um lugar muito pequeno, né? Essa colônia alemã do sul do Brasil, do né? Sul do Brasil. E aí acho que aquilo me fascinou. Claro. Aquilo me deixou assim, eu digo... Aí esse amigo meu disse, puxa, mas como que a gente vai poder fazer um negócio dessa busca? Normalmente você precisa um barco com posições dinâmicas. O que é posição dinâmica? Com 4 motores, para ele não sair do lugar, com DGPS, que é uma precisão maior, tudo. E isso é muito caro, é de 20 a 30 mil dólares por dia, um equipamento desse. Eu disse, não, nós não temos.
Mas nós pudemos, quem sabe, ir procurar com o nosso veleiro, né? Com o veleiro Aissô, que nós demos 2 voltas ao mundo, né? Aí eu disse, mas nós não temos grana, como que vamos fazer isso? E justo meu irmão, ele estava inaugurando o centro de eventos, ele tinha lá entre Balneário Camboriú e Itajaí, um hotel, e um centro de evento para 2.000 pessoas, e meu mano teve Parkinson e fez em Cleveland uma operação assim, bem delicada, e ele não podia ir nessa inauguração, e o governador está nessa. E aí eu fui representar ele. O seu irmão. E aí eu digo, puxa vida, quem sabe o governo de Santa Catarina pode nos dar uma mão e tal. E eu conversei com o governador, isso era uma sexta-feira, se ele podia me receber na segunda-feira, lá em Palácio. Aí ele chamou todo o pessoal que cuida da agenda dele. Perfeito. Ele disse, olha, 2 semanas, não tem, o governador não tem uma agenda, não dá. Ele disse, Vilfredo, dá para eu falar isso? Falar desse assunto mais para frente? Eu digo, governador, o senhor tem aí uns 5 minutinhos para mim? Aí ele tirou os políticos de lado e tal. Vamos lá e falamos. Aí ele assim, puxa vida, mas como que o governo pode ajudar? Eu digo, olha, nós precisamos de um equipamento, porque barco nós temos, é um side-scan sonar, que ele é um torpedo que você vai rebocando, ele vai escaneando o fundo do mar. Eu vou te contar como as coisas foram surgindo. Bem, mas isso tudo era uma missão totalmente secreta do Rio de Janeiro, 2 hidroaviões e mais o Barnegat, que é um navio que dá suporte. Eles não pararam, não foram na base aérea de Florianópolis, não falaram, era uma missão secreta, porque tinha informantes alemães na base aérea de Florianópolis, então tem que ser totalmente secreta. Então eles pararam na Baía de São Miguel, da base, que ele tinha que reabastecer no meio do Atlântico. Foi que fez um grande erro, ele foi se comunicar e aí os americanos detectaram que ele estava lá no sul. E por isso que vieram, entende, para Florianópolis, que devia estar por ali. Bem, eles desceram os hidroaviões, né, na Bahia, e aí o comandante do navio foi falar com o intendente, que era o governador, dizendo, é uma missão secreta, tá, mas para pedir licença no estado. Bem, e aí saiu o avião para monitorar, para ver se estava lá ou não. E nós tivemos uma pesquisa lá na National Archive em Washington, a Heloísa esteve lá, e nós conseguimos, porque era tudo secret, era top secret mesmo. É top secret e hoje está aberto, né? Olha. E a gente conseguiu, através do Instituto, uma licença especial para pesquisa. E conseguimos. E eles deram cópia para nós, né? O plano de voo dos aviões e o logbook do navio que resgatou. E Heloísa, nessa pesquisa, achou dos 11 tripulantes do avião americano, um avião que tinha até cama dentro. Eles tinham bomba, mas enorme. Era 165 km por hora, tipo daqueles Catalina antigo, tá? Ele era mais só de monitoramento, de olhar, tal, não era, mas tinha bombas. Não era grandes velocidades, era um avião mais pesadão. Isso. E aí Heloísa, nessa pesquisa, descobriu que tinha dos 11 tripulantes, um vivo. E que um vivo dos tripulantes do avião americano. E ela pegou e conversou para ele, se ele quisesse dar uma entrevista e tal. Ou seja, esse cara é o responsável pelo bombardeamento do 513, né? Ele era o operador de radar. Mas ele estava nesse avião que bombardeou, perfeito. Aí ele falou, ele disse, olha, eu tinha o piloto para subir, para olhar, para poder ver. O Roy, nós conseguimos na nossa equipe falar com ele. Ele morava lá na Flórida. Estava vivo também. Ele estava vivo, mas ele estava muito velhinho. 2 semanas nós conseguimos que ele faleceu. Nós temos assim uma gravação no telefone na época. Bem, mas aí a Heloísa, nós descobrimos e aí fomos lá entrevistar ele, né? E aí ele pôde dar informações mais detalhadas sobre como foi, né? Até mesmo onde foi, né? E ele não queria dar entrevista, né? Aí nós conversamos, a Heloísa conversou.
E meu sogro ainda está vivo, está com 95 anos e é veterano de guerra, também de aviação. E aí E ele mora teve nos um Estados contato, Unidos. mora nos Estados Unidos. E aí conversou com ele, dizendo o que a gente está fazendo. Tal. Olha que legal, que importante essa muito intervenção, legal, né? Aí ele disse que ele daria entrevista, mas num hotel. E aí o Dave, nosso filho cineasta, disse, não, no hotel é muito frio, vamos conseguir que dê essa entrevista na casa dele. Casa dele. E a gente foi, é lá no Arizona, no meio assim do deserto, a casa dele, até uma casa boa e tal. E ele disse, olha, eu concordo em fazer a minha casa, mas me dá uma semana para me arrumar a minha casa. Aí quando nós chegamos na casa dele, ele nos recebeu, a casa dele ainda estava muito bagunçada ainda. Imagina, ele morava sozinho, né? Imagina, ele teve uma semana ele tinha, pra arrumar. uma vez por semana vinha uma empregada e tal. Aqui é mais ou menos assim também, viu, capitão? Não, aqui é mais ou tá menos muito assim. legal. Bem, aí o David, o cinegrafista, que estava lá, o Todd, um canadense, e que mora em Florianópolis há muitos anos, e que filmou todas as nossas saídas na busca do submarino durante 2 anos. Tinha todo esse material. Ele tem um material riquíssimo, e ele estava junto e os dois disseram, não fala, você e Heloísa não falam nada de submarino, porque nós vamos arrumar o local aqui, e aí depois você fala para ele falar. Bem, ele foi bodyguard do Getúlio e Roosevelt, ele foi guarda-costa, né? É mesmo? Dos dois. Aí ele começou a conversar, nossa, como era bonito, lá em Aratu não tinha nada, lá em Florianópolis, quando nós descemos, imagina, né? Que ano? Isso foi em 1943 que foi afundado, né? Imagina um americano em 43 75 em anos Florianópolis, atrás, imagina, não tinha nada, né? Aí foi muito legal, porque aí ele falando do momento, que aí ele subiu, o avião subiu, e aí de binóculos eles viram que estava um submarino. Que não era um barco de pesca, né? E sim um grande submarino. Lá, o pessoal estava tomando banho de sol, ele estava 60 milhas, isso 120 quilômetros, entende, da costa, então estava tranquilo. E na superfície. Na superfície. Porque eles estavam abastecendo. Não, eles iam abastecer no meio do oceano. Ele estava esperando, por isso que ele conversou com a Alemanha, para poder, né, os chefes dele lá, para poder abater mais um navio. E aí ele estava esperando uma resposta. Isso foi um erro. E rapidamente, os americanos vieram. E tiveram muita sorte também de encontrá-lo. Bem, quando ele estava lá em cima, o avião estava lá em cima, aí o piloto, o Roy, subiu e ficou atrás das nuvens, para pegar de surpresa. Como surpresa? Embaixo, atrás das nuvens, e força G, num mergulho. O Bill, que nós entrevistamos, né, ele disse que o estômago dele veio para a boca. Uau. Isso foi um negócio assim impressionante. E por que também? Porque a metralhadora, na hora de você, quando vem quase na vertical, é muito difícil, né? Bem, porque esse submarino, ele tinha metralhadoras no convés, né? No convés, e vários torpedos, e ele era uma máquina de guerra, né? Mas se ele fosse duas metralhadoras, né? Assim, uma em cada ponta. Uma atrás e outra na frente. Mas se ele fosse pego por alguém, um avião, era muito difícil ele resistir, né? Não, se aconteceu o seguinte, na realidade a gente soube o que aconteceu. Quando veio o avião, no mergulho, sabe quanto de distância passou do submarino? 52 pés, 15 metros. Então ele veio, se a metralhadora dele funcionasse, ele conseguia derrubar. Esse foi o grande problema. Nossa, que azar, hein? A metralhadora travou. Não funcionou. Nossa. E como agora, que mergulho insano, né? Ainda mais com um avião desse tamanho, né? E foi o seguinte, porque aí foi afundado, imediatamente afundou, e sobreviveram 6 tripulantes somente. E inclusive ele teve até fraturas expostas, e aí esse avião, entende, jogou uma balsa salva-vida, jogou colete, jogou tudo lá embaixo. Para resgatar. E ficou em cima. Isso foi em 19 de julho de 1943, às 16 horas. 5 horas, isso, às 15 horas já está escuro, porque é inverno, né? Então, esse avião ficou rodando e comunicou
aquele navio que estava dando suporte. Só que o comandante do navio, estava com o governador pedindo licença. O imediato levantou âncora e foi toda a máquina. Por isso que eu digo, os americanos podiam chegar e dizer assim, ó, tem 6 gatos pingados lá, vamos embora, deixa eles morrer aí. Não, a guerra era entre os países, mas não entre as pessoas. Quando nós falamos com o piloto, ele é assim, vocês tenham respeito, vocês rezem para as pessoas que ficarem lá embaixo. Faz uma solenidade, faz alguma coisa, porque tem pessoas lá, né? Então isso foi uma coisa muito, muito forte, porque aquele avião que abateu e ficou rodando, não teve tempo e não teve combustível para o navio vir resgatar. Veio um outro avião, porque eram 2, e só resgatou. foram resgatados às 10 horas da noite. Nossa, quantas pessoas foram resgatadas? 6 pessoas. 6 pessoas sobreviveram a essa... Dos 57, 6 pessoas só. E foi impressionante. E o capitão, o comandante entre eles. O comandante entre eles, Aí o comandante foi levado pro navio, e aí no navio nós tivemos acesso a um diálogo entre o comandante do navio, depois o comandante do navio veio, o comandante do avião e o Guggenberg, que falava bem inglês. E aí o Guggenberg primeiro ficou assim, eles se isolaram imediatamente, todos os tripulantes, que eles queriam conversar. Deixaram só o comandante? Só o comandante. E aí o comandante perguntou, vocês são ingleses? Ele disse, não. E são brasileiros? Não. E americanos? E ele ficou muito espantado, que os americanos estavam mais para o norte do Brasil e não aqui no sul. E aí o diálogo que nós temos, quando o comandante Guggenberg falou para o comandante, do avião, disse assim, você é um homem de muita coragem, porque ele é a 15 metros da coisa, e eu quero dizer que você é um homem de muita sorte, que minha metralhadora falhou aquele momento. E esse diálogo, nós tivemos assim muita pesquisa. Vocês ouviram ou leram esse diálogo? Leram. Tava tudo... Ou seja, os dois protagonistas dessa cena se encontram depois disso tudo navio, e conseguem ter uma conversa madura sobre isso, né? Não saiu xingando um ao outro, assim. Não. Falou sobre os valores que... Ele falava muito bem inglês e eles tinham, entre a Marinha, tem um respeito muito grande. Claro. Entende? Claro. Mesmo que seja Alemanha, como exemplo, a Marinha inglesa, quando depois da Primeira Guerra, ensinou os alemães, entende, na parte naval. Foram os ingleses que ensinaram depois da Primeira Guerra. Perfeito. Né? Ensinaram demais, inclusive. Demais, né? até. E aí depois os alemães derrubam esse grande porta-aviões, né? O Arco Royal. Arco Royal, Que é um prejuízo, né? Para uma marinha você ter um porta-aviões derrubado, né? Foi um negócio... Bem, os submarinos, eles fizeram mais de 1000 submarinos, né? Era uma coisa... Os alemães. Era quase um submarino por dia que eles fabricavam. Uau. Imagina, nós, só para ter uma ideia, a gente faz um submarino em 5 anos, né? Ou mais, né? E aonde é feito um submarino aqui no Brasil? Qual é o estaleiro? Hoje a Marinha está fazendo. A Marinha faz. Inclusive um nuclear, mas eles estavam fazendo e ficou pronto um outro, mas já com uma tecnologia alemã, tal. Os alemães são muito fortes nessa área de submarinos. Essa tecnologia continua. E aí uma vez dessa história toda, e uma vez que vocês, como foi o encontro com o 513? Ou seja, vocês saem com o AISO, o AISO sai equipado, certo? Aí é uma coisa muito gozada, porque a gente foi atrás de pessoas, né? Então, o governo do estado, através do Instituto Cat Schirmer, nos deu uma grana para a gente comprar. Não a grana total, mas deu a grana para a gente comprar. E a gente comprou, inclusive, um site Scansonar, esse que é muito caro. Compramos de segunda mão, que um navio lá nas Filipinas achou um tesouro, foi vendido o navio e tinha esse equipamento. E os americanos queriam vender. Você pegou a peça. E a gente na internet perguntando, olha, está funcionando? Ele assim, tá, mas como que eu vou saber se está funcionando? Ele disse, não, é muito simples. Eu levo lá para Fisher, a fábrica em Boston,
e eles vão fazer uma avaliação. Se estiver funcionando, vocês me pagam. Se não estiver funcionando, eu pago. E fizemos, como a coisa funciona com os americanos, né? Muito legal. E funcionou. E o Wilhelm foi para Boston para aprender a mexer, a manipular. E isso, normalmente, como eu te falei, é um barco muito especial. Nós fizemos no veleiro. Foi a primeira vez no mundo, foi achado um submarino a 120 quilômetros da costa. E um barco que não era especializado para isso. Então foi muito legal isso. Bem, aí começamos a treinar ali, a usar, e tudo com professores, alunos, primeiro voluntários, né, lá de Florianópolis. E aí nós saímos toda sexta-feira, às 6 horas da tarde. E aí chegava no outro dia às 10 horas da manhã para você. Era velejar a noite toda. Para chegar no lugar, na região onde estava, aí baixa as velas, amarra as velas, aí liga o motor, e aí coloca um torpedo atrás. Nós tínhamos um cabo de aço. Né? No início era tudo à mão, mas era 120 metros, imagina, de cabo. Quase não, nós não conseguíamos. Aí depois nós montamos um guincho, né, com cabo de aço para recolher e tal. E aí a gente foi. E teve momentos assim, olha, lá vem tempestade, recolhe tudo. E o momento que embaixo, lá no fundo do mar, a corrente era mais forte do que em cima. Então o site cancionário ia mais para frente, aí enrolava tudo. Bem, foi um aprendizado fora de série. Uau, que aventura. E eu digo, sempre digo, comandante não leva a barco sozinho a lugar nenhum. Essa tripulação foi realmente de peso, pessoal muito dedicado, né? Voluntários, né? Mas aos poucos, né? As coisas... Nós não fomos. Na primeira semana, eu pensei que ia achar na primeira semana. E nós achamos depois de 2 anos. Então foi muita gente desistindo. Uau! 3 anos de pesquisa e 2 anos no mar. Né? Eu morei durante 2 anos em Jurerê, lá em Florianópolis, dentro do barco. Eu morava lá, então eu morava lá, ministrava palestra e tal, e final de semana eu já saía com o pessoal. Você estava obcecado, capitão? Estava. Quando eu entro no negócio, eu digo, vou até o fim. E surgiu momentos assim de eu ficar com pouca gente, né? Porque o pessoal foi desistindo, porque muitos tinham famílias, tudo, mas não dá todo final de semana, né? E aí a gente fizemos uma releitura mais pessoas, de tudo. Tal. Aí a Univale, que tem o último ano de oceanografia, eles precisam, os alunos, embarcar para ganhar uma pontuação. Legal. E tinha um professor da Univale que estava conosco e disse, Alfredo, faz um convênio tal, com eles, principalmente de pessoal, porque equipamento nós tínhamos. E aí nós conseguimos estudantes também para trabalhar conosco. E aí, como nós achamos? Aí, numa dessas chegadas, né, desses 2 anos, numa dessas chegadas, e dissemos, tinha um barco com equipamento sofisticado lá no Yacht Club e tal, e o professor passou e viu que era um ex-aluno dele. E aí o Rafael disse, o que você está fazendo aqui? Ele disse, não, eu estou trabalhando para uma empresa americana, entende, que está fazendo batimetria, porque o Eike Batista ia fazer um estaleiro lá em Florianópolis. Né? Aí nós estamos fazendo a batimetria toda pelo canal, aquele negócio todo, e deu o cartão. E eu disse, puxa vida, aí o Rafael, vamos lá fazer uma visita e tal. Parece que eles têm um equipamento sofisticadíssimo que é magnetrômetro de césio, que detecta metal. Magnetrômetro. Metrônomo. Isso. Magnetrônomo. Isso, de césio. Aí, de césio. Aí nós fomos para lá. Césio claro, de radioatividade, aquele negócio. Aí eu fui lá para a empresa e foi muito gozado. Quando a pessoa, o Lindino, um cara jovem, né, tem a tua idade, e chegou lá e disse, Wilfredo, puxa, eu quero te dizer, o que você está fazendo aqui? Eu li o primeiro livro de vocês, da Heloísa e tal, e eu fiz oceanografia porque li o livro, porque se eu não fizesse oceanografia, eu ia dar a volta ao mundo. Aí começou a conversar, ele assim, vem cá, me diz uma coisa, por que você está aqui? Eu digo, Lindino, eu estou aqui para conversar, que nós estamos buscando. Você tem esse magnetômetro de césio? Ele assim, temos, está com a Petrobras e tal. E vai ficar isso foi em outubro, vai ficar até março e tal. Eu digo,
Sim, puxa, nós estamos fazendo um projeto. Eu falei assim, assim. Ele disse, esse equipamento é caro para ser alugado, tal, é muito caro. Eu disse, mas nós precisamos desse equipamento e eu não tenho dinheiro para te pagar. Eu queria que vocês entrassem no projeto. Ele assim, mas como assim? Eu digo, não, se nós acharmos, aí eu vou para o Jô Soares, eu vou numa entrevista no Jornal Nacional, tal, e vou com um uniforme que a logomarca. Perfeito. Eu acho que é uma coisa que eu posso... Um acontecimento muito bom, que é um retorno legal. Exato. Ele assim, olha, viu, Fred, eu não tenho autonomia, mas vou falar, eu sou sócio. Ele foi um diretor, ele foi muito brilhante em oceanografia, fez doutorado nos Estados Unidos e ele está há 8 anos trabalhando lá. Que legal. E aí ele falou para o pessoal, que tal a gente achar um submarininho? Os americanos gostaram da ideia, da aventura. Bem, aí depois saiu no Smithsonian Institute, que eles estão ligados, tal, aquele negócio ficou, para eles foi um negócio, foi a primeira vez achado um submarino na costa brasileira, né? Um submarino alemão da Segunda Guerra Mundial, histórico. Um italiano e 10 alemães, e nunca foram encontrados. Tem um na frente do Rio de Janeiro. Bem, aí esperamos, tal. Mesmo assim a gente foi pesquisar, fomos para lá e para cá, e não achamos. E aí, quando nós chegamos, eu digo, nesse inteirinho, eu disse, puxa vida, eu soube através do meu irmão, que gosta de pescar, foi feito um livro chamado Livro dos Pegadores. O que é esse livro? De 10 anos atrás. Tá. Barco de pesca, quando vai assim na rede, ele engata alguma coisa, e aí ele marca posição, latitude e longitude, para os outros barcos de pesca não ter o mesmo problema, porque uma rede hoje sai de quase uns 300 mil reais. E aí fizeram esse livro, mas estava desatualizado. Tá. Aí eu e a equipe, barco por barco, lá em Itajaí, que é o maior porto pesqueiro, e descobrimos como é o nome dele? O Valdir, né? O mestre Valdir. O mestre Valdir, ele tem tudo computarizado. O filho dele gostava muito. E ele tinha todos os pontos, tudo num CD. No primeiro momento ele não me cedeu nada. Aí eu fui conversando. No terceiro dia ele assim, não, nós vamos estar juntos nisso. E aí ele cedeu. E a gente aí viu os pontos. E aí também analisamos as correntes. Porque tem a corrente chamada Corrente do Brasil, que é na costa brasileira, que é a corrente que vai até o Uruguai. Vem de onde? Vem do norte, do Rio de Janeiro, é 1,2 nós, tá? Mas é uma corrente. E tem uma contracorrente. E aonde que foi feito por sextante de bolha, que você tem graus e minutos, não tem segundos. Então a área é muito grande. A nossa área inicial era assim de 20 km², para você ter uma ideia. Porque em 1 minuto poderia ter percorrido essa distância, não, como você não tem por causa segundos. não tinha segundos, porque só com GPS hoje você tem. E com sextante você não tinha muita precisão, preciso, né? Ainda mais com sextante de avião naquele momento deles tirarem. Bem, aí começamos a ver aquela área onde que tinha dos pegadores e tal. E uma das coisas muito importantes no plano de voo dos aviões é que estava escrito força 1 de vento. O que é força 1 de vento? Estava calmaria. Porque se tivesse vento forte, era muito difícil nós acharmos, porque a balsa salva-vida ia para muito longe, os ventos iam levar. Então não tinha quase vento. Inclusive no diálogo lá que nós conseguimos, entende? Os aviões esse avião queria descer no mar. E o comandante não deixou, o comandante do navio não deixou descer no mar, porque só em baías protegidas que o avião, mas não tinha quase vento, então o mar estava muito liso. Então a gente viu que pelas correntes que essa balsa não ia muito longe. Né? Não devia ir muito longe. Então nós fomos, vamos dizer, fazendo quadrados, entendendo de um lado para outro, três nós, isso representa 5 km/h. Para lá e para cá, para lá e para cá. Foi afunilando. Afunilando. Mas que paciência, hein, capitão? Isso com o primeiro ano com o site cancionário. Depois com o magnetômetro de Césio, aí nós fomos vendo assim, e tinha um pegador mais ao norte. Um pegador grande. Aí nós vamos lá. E quando passando o site cancionar e o magnetômetro de Césio, nós já detectamos um navio afundado.
E depois nós fomos ver que foi um navio americano que esse submarino afundou. Você tá brincando, uau! E foi uma coisa muito gozada, porque conseguimos, nessa pesquisa, o diálogo, quando o Guggenberg, que falava bem inglês, como eu já falei, ele chegou perto do submarino, desse barco que ele derrubou. Que afundou, disse, tem alguém morto? Disse, não, morreram o pessoal de máquinas, não precisamente de 1 ou 2 pessoas morreram. E nós estamos em 3 escaleres, balsa salva-vida, mas é barcos, né? Como um navio que tem aqueles barcos e tal. Perfeito, uma canoa. Uhum. E o Guggenberg disse, olha, a posição de vocês é essa, vocês têm que ter esse rumo, tal. E no final ele até perguntou assim, e como que está o meu time na Liga de Beisebol de Nova York? Tem até esse... É verdade. Ou seja, ele derrubou o barco, mas ele teve ali uma hombridade para... Ele queria salvar o sobrevivente. Olha, já que você sobreviveu, deixa eu te ajudar a sobreviver. Os americanos também mesmo. Jogaram. Fizeram. Mas isso foi antes dele ser afundado. Claro, né? claro. Bem, aí eu digo, puxa vida, vou ver se em Barra Velha, que é perto de São Francisco do Sul, tal, ali de Joinville, São Chico. E fomos por lá, porque um dos escaler foram para Barra Velha. Na pesquisa a gente viu. 2 outros se perderam e foram achados para um navio Argentina, chamado navio Argentina, mas é do México, e outro, o Barnegat, que achou os outros escaler, né? Esse balsa salva-vida. E aí nós fomos lá em Barra Velha. E aí tem um historiador que começou a conversar tal, e foi atrás de se achava alguém lá em Barra Velha. E nós achamos 3 pessoas. Uma senhora que tinha 13 anos de idade, e ela é aposentada, está com 70 e poucos anos, né? E ela está aposentada. E ela assim, olha, nós estávamos indo para a escola, e aí a gente via, daqui a pouco... Vem um barco, que aqui não é barco de pesca, e aí veio meus colegas e tal, o senhor sabe o que é mar de tombo? Eu assim, sei, é quando quebra, sei onde é, aqui nós temos mar de tombo, e eles vieram, e a onda tombou, eles estavam muito fraquinhos, quase sem roupa, e estavam muito magrinhos. Uau. E aí veio a minha família toda e trouxe a roupa de domingo da missa para dar para eles colocarem e tal. E fiz uma entrevista para ajudar. E aí eles chamaram o exército, tem exército em Joinville, aí o exército veio, e ela assim, levaram toda a nossa roupa de domingo. Mas deixa estar, Fredo, que os americanos, depois de 4, 5 dias, veio toda a roupa engomadinha e caixas e mais caixas de roupa, porque nós ajudamos eles. Um negócio fora de série, né? Que legal. E ela é brasileira. Ela é brasileira, claro. Estavam ali, né? No seu... Não, a história é muito bonita. Que bem, incrível. Aí continuando, aí achamos esse... Aí nós dissemos, puxa, mas tem um pegador lá perto de Laguna, já lá no sul, nós estávamos aqui perto de Joinville, lá para Laguna. Bem, para ir até lá, nós vamos levar quase um dia inteiro com equipamento embaixo no mar. Perfeito. E se a gente recolher o equipamento, nós vamos mais rápido. Eu digo, deixa o equipamento embaixo. E vou dizer, é uma coisa que veio, é uma luz, é uma coisa que veio, que era para deixar. É uma coisa assim tão impressionante que nós passamos a 1,8 milhas da posição que os americanos do sextante, e o magnetômetro de sede deu um magnetismo assim, pá! Os engenheiros, porque o magnetômetro, nós estávamos com o magnetômetro de Césio, que eles deram, essa empresa americana deu não só o magnetômetro, mas as pessoas para... os operadores também, os especialistas, ótimo. E deu pá! Naquele aí momento, eles ficaram loucos. Não, e começaram a calcular. Aqui tem entre 600 e 900 toneladas aqui embaixo. E o submarino, quanto tem? Está aqui a planta. Quanto mede? Tem 670 toneladas. Aí assim, e quanto mede? Mede 67. Então é ele que está lá embaixo. Era exatamente o mesmo número, o mesmo peso. mesmo. Impressionante. Nós pensávamos que era um navio que tinha lá. Bem, aí nós estávamos com o side-scan sonar lá, né? Aquele que... E aí nós fomos com o side-scan sonar. Desceu ele, aí ele fez uma foto completa. É uma foto assim que não tinha grande, assim...
clareza, né? Mas você Parece via... um jacaré. Eu vi essa foto, inclusive eu vou mostrar agora. Quem estiver assistindo tá vendo essa foto também. Ele é um... Mas a gente via o leme atrás, a gente via em cima onde que estava a metralhadora, né? Que se chama cockpit, né? Em cima. Aquela né? parte que é a primeira que aparece, né? Quando aparece o submarino sai. Bem, vocês viam, então, o relevo do que seria um submarino muito mais do que um barco. Né? Aí foi impressionante. Que festa, aí falamos do telefone, que a gente tem um telefone satelital, falamos com o David, né? E falamos com o Lindino. Assim, Lindino, você tem um site scansonar com maior precisão? Ele disse, por acaso tá aqui. Vai para Itajaí, que nós estamos indo para lá. Eu assim, David, vem para cá. E aí formamos já uma equipe legal para aí a gente chegar lá e passamos 18 vezes em cima e aí realmente foi constatado. Aí sim, aí saiu o Jornal Nacional, foi para... e aí o pessoal, muitos duvidaram. Disseram, não, isso se faz. Será que é verdade e tal? Não, sempre houve aquela... Sempre há e sempre vai haver. Bem, aí saiu no Jornal Nacional. Aí saiu para o Brasil inteiro, para 300 mídias mundiais. Aí o que aconteceu? 300 mídias mundiais. Uma empresa chamada Fulgro, que tinha na época 5 navios trabalhando para a Petrobras de pesquisa. Cada navio $180 mil por dia, para ter uma ideia. Eu fui lá em Rio das Ostras, lá no Rio, para conversar com a presidenta. Né? E aí conversei com ela, tal. Eu digo, olha, nós precisamos... Ela disse, olha, esse navio é muito caro e esse navio está com a Petrobras. Se vocês conversar com a Petrobras, o deslocamento dele é 2 dias, se faz toda a operação com um ROV, com um robozinho e volta. Aí chega lá e busca o bicho lá embaixo, é isso? Não, é só fotografa, só fotografa. Filma e fotografa. Aí essa empresa foi muito legal, o pessoal fora de série, fizemos uma reunião, e aí eu fui na Petrobras, mas não consegui que a Petrobras para deslocar o navio, e aí eu fui falar para ela, eu não consegui, ela assim, consegue um barco maior, que eu dou o ROV, né, que é o robozinho, e os operadores. Aí eu digo, puxa vida, como que barco? Né? Aí eu fui num barco de pesca, para você ter uma ideia. E tinha o Defenso da Sardinha, onde que os barcos param por 6 meses. Aí eu fui no armador no Anacleto. Ele tem um barco de 24 metros e estava lá o barco parado. Aonde ele fica? Itajaí mesmo. Nos barcos de perto de Itajaí. E sabe quem foi o comandante? O Valdir. O Valdir, ele reaparece na história. Que reaparece na história. E foi muito legal, porque ele disse assim, ó, dá uns R$2.000 de diesel e tem 6 tripulantes, me paga aí uns R$500 por cada tripulante e eu vou deixar o barco. Só que nós tínhamos que analisar a meteorologia. E a Fulgro, lá em Rio das Ostras, tem que botar num caminhão todo o equipamento, porque são carretéis grandes, né? Entende? E equipamento Quantos muito metros está lá embaixo? 130 metros. 130 então, metros o submarino de cabo lá embaixo. disso aqui para levar o robô lá embaixo. Porque, ou seja, vocês viram o relevo, mas vocês ainda precisavam ver com mais clareza. Né? Com a câmera. Com a câmera, o flash ali, e aí, mostrando com o monitor e você vê. Que momento, hein? É um momento. Aí foi um negócio muito legal, porque a gente fez aquele barco de pesca assim, um laboratório, para você ter uma ideia, né? Que legal. Aí nós fomos e aí foi um momento, e sempre o veleiro achou junto. Eu digo, vai o barco de pesca, mas o nosso veleiro vai junto. Lá foi, sorte. Nós ancoramos, aí pegamos assim uma calmaria, uma alta pressão, assim, tá bem calmo. Aí saímos, o barco de pesca até andou mais rápido que o nosso. E é a primeira vez na minha vida que eu botei âncora com 400 metros de cabo, de corda, né? Que o pessoal... Primeira vez na história que você ficou tão fundo assim? É muito fundo. Normalmente você ancora o máximo 20 metros, 15 metros, não, mas não a 130 metros, porque você tem que dar 4 vezes a profundidade para ficar uma âncora segura, tá entendendo? Então a gente ancorou. Você solta 4 vezes mais o cabo da distância. Uma ancoragem bem segura é 7 vezes. Perfeito. Tá? Uma ancoragem que não tem tempestade, que não tem, é 4 vezes, 3 a 4 vezes dá. Mas você tem que ficar de olho. Para você dormir sossegado é 7 vezes a profundidade. O tamanho. Essa é a média, né? Legal. Bem, aí nós pegamos e aí
E o problema é que nós não temos, no barco de pesca, não tem posicionamento dinâmico de 4 motores para ficar fixo. Fica em cima. Então o barco de pesca faz isso, faz vai isso. Mexendo, vai mexendo. Então a gente teve mais ou menos onde que era. E aí nós fomos com inflável, entende? Com uma garateia. Garateia é uma âncora que ela é toda assim, tipo de de um polvo, né? Mas é tudo de arames. E a gente foi assim, e jogamos, mas a 100 metros, jogamos âncora e fomos atrás com dingue. Ela é bem leve, né? E fomos... E daqui a pouco engatou. Aí nós, putz, ele deve estar... Porque a gente tinha a posição, mas a gente engatou na posição um pouco atrás. Perfeito. Bem, fomos lá com o robozinho... E aí já estão olhando no monitor, estão lá na cabine do... Foi lá, procuramos, e nada. Aí subiu. Aí eu digo, gente, vamos lá. Vamos colocar aqui no meio, não lá no fundo, vamos colocar aqui no meio. Aí colocamos no meio, e aí foi. E a gente olhando, todo mundo. Lá foi, descendo. A gente tem tudo isso filmado, foi muito legal. Incrível. Aí fomos para um lado e nada. Tá? Eu digo, nossa, vamos para o outro lado. De repente, você não imagina, parecia assim um monstro, assim, apareceu de repente uma coisa negra assim. Uau. E no radar aí já apareceu. Digo, aí nós já tínhamos achado, mas não em termos de filmar, de ver imagens, né? Ali foi a comprovação. Foi ali a comprovação. Não, aí foi. Só que nós filmamos em baixa resolução. Tá. Então filmamos tudo lá embaixo e tal. E aí a gente filmou. E à noite a gente fez uma homenagem, né? Porque teve uma coisa muito forte. A pessoa, o oceanógrafo que comandou o Rafael tem um lado espiritual muito forte. E ele é espírita e ele sonhou que estava tomando cerveja com os alemães. E foi uma coisa muito, muito forte que aconteceu. Uau. E nós levamos cerveja e eu fiz uma homenagem para os que estão mortos lá, mas também uma homenagem para eles, não de tristeza, mas eles foram, claro, mas que as almas deles, entende? E foi muito bonito. O Rafael conversou. Uma libertação dessas almas, né? Nos abraçamos, porque também foi uma conquista, né? Foi uma vitória depois de tantos anos, né? Procurando. E aí nós voltamos. Bem, aí já saiu, aí o Fantástico fez uma matéria muito grande, né? Já com imagens e tal. Só que nós queríamos imagens assim mais melhores. Uhum. E aí nesse inteirinho... Como bons cineastas que são dentro da família, que né, queriam uma imagem o David disse, melhor, não, essa imagem não dá. Tipo a gente aqui, sempre procurando imagens melhores. Você que gosta de fotografia, imagina 100 metros de profundidade, são caixas estanques especiais que foram feitas para colocar lá as câmeras lá embaixo, né? E um problema é das câmeras de embaciar, né? Ficar embaçado com a temperatura, né? Diferença de temperatura. Isso. Aí a gente trabalhou muito e até para fazer um novo mergulho, né? E nisso aconteceu muitas coisas. Nesse período eu tinha um amigo meu que começamos a conversar, tal. Eu tenho, ele é amigo. Ele disse, olha, Wilfredo, eu tenho um amigo que mora em Curitiba e casado, ele é alemão, casado com uma brasileira, e disse que o pai dele foi comandante de submarino. Porque todos os comandantes submarinos estavam mortos, né? Era muito difícil, mesmo na Alemanha, ninguém achou nenhum comandante. Eu digo, não pode ser. Aí fizemos contato com o Wolf. O Wolf disse, não, meu pai ainda sai de Munique e vai a Porto Grimont, na França, dirigindo, e ele tem um veleiro, ele veleja. E quando eu vim no Brasil, eu acompanho a viagem de vocês a vida toda que eu cheguei aqui, eu acompanho, porque eu velejei com meu pai. Ele lembra do pai. Aí eu perguntei se dava para entrevistar o pai dele. O pai dele foi um homem, depois da guerra, teve um businessman assim, de muito sucesso. Disse, olha, meu pai não gosta muito de falar da guerra, principalmente nazismo e tal, porque não tem... Eles, não vou falar no nazismo. Eu vou falar só desses momentos mais fortes que aconteceram na vida dele e tal. Me dá 2 semanas.
Aí 2 semanas ele disse, meu pai está vindo para o Brasil. Ele ficou lá em Jurerê, na sede oceânica do Yacht Club, e ficou um dia inteiro uma entrevista comigo. Uau. Momentos difíceis que ele passou. Ele assim, Wilfredo, eu estava, porque eu perguntava em português para o filho dele falava bem português, traduzia e tal. Momentos que, assim, muito fortes, estava perto dos Estados Unidos, os aviões, aí submergir e tal, aí a escotilha, aí o casaco dele ficou na escotilha, aí entrou água, aí à noite ele aí podia subir, porque à noite aí... à noite dá para respirar. Porque tem que carregar as baterias, né, por causa que é um motor diesel, né, então tem que... Esse que afundou já tinha um snorkel, que ia em cima e poderia ele ficar só com aquilo lá em cima, mas carregando as baterias. Mas senão tinha que subir o submarino inteiro para recarregar essa bateria. E aí ele contou de várias momentos, histórias muito bonitas, né? História muito bonitas. E assim foi. E aí depois nós fomos novamente, e a Fulgro entrou novamente no nosso projeto, né? Para fazer essa segunda filmagem. E o Demétrio, se você conhece o Demétrio, o Demétrio foi junto conosco. Preparamos uma coisa, ele é muito bom nisso, né? E foi de fotografia, foi excelente. E aí sim, com alta resolução, as imagens, assim, você tinha assim visibilidade de 40 metros. Pra você que ter delícia! Ideia. Não, que delícia! Foi. E aí a gente viu aonde foi a bomba cabe 2 pessoas, assim, né? E lá dentro do buraco tinha um Cherny, Cherny é um peixe, né? De mais de 100 quilos. Mesmo? Que fica virou a toca, casinha, né? Virou a casinha deles, né? E sempre tinha algum corpo ainda lá, capitão? Não dava porque nós só filmamos fora. Por fora, entendi. Eu pedi para a Marinha Brasileira, é perigoso entrar, porque nós só tivemos pesquisa, eu pedi para exploração. Aí foi um processo de 1 ano e aí a Marinha Brasileira disse que não podia. E o IPHAN, que é o Instituto de Patrimônio Histórico, disse que era um sítio arqueológico, não podia mexer. E a Marinha disse que era túmulo de guerra e tal. Mas a gente está analisando isso, né? Eu ainda não perdi a oportunidade nós já temos a equipe para descer lá embaixo. Não que a gente vai tirar nada, mas para filmar lá embaixo mais em detalhes, né? E aí tem 2 mergulhos que dá para fazer. Um mergulho com rebreather, que você pode descer, entende? Mas você pode ficar só 8 minutos, máximo 10 minutos, porque é muito fundo e você tem todo, vamos dizer, uma técnica, mas tinha 2 equipes prontas, descompressão. Né, A outra, que é um mergulho saturado, que é um mergulho tranquilo, entra na câmara de descompressão de 130 metros e depois vai lá para baixo, ele pode ficar quanto quiser lá, entende? Com calma, tá? Pode ficar 10 horas, 12 horas, filma tudo, depois entra na câmara e aí fica uma semana descomprimido ou mais. Olha, uau. Entende? É todo isso. Claro que é perigoso, né? Mas a gente não conseguiu, mas eu agora... Assim, estamos analisando toda a legislação. Então você não sossegou ainda, eu não sosseguei, porque eu agora recentemente vimos porque lá fora o governo de cada país ajuda, inclusive. Legal. Na Inglaterra tem um submarino alemão, então eles cortaram, porque é muito pesado, cortaram em 3, depois juntaram e hoje é uma atração turística. Com certeza. Na Alemanha tem, entende? Em todas essas partes do mundo, nos Estados Unidos, em Chicago tem um submarino alemão. Memoriais, e seria né? uma coisa, esse seria o submarino mais longe da Alemanha, entende? Que tinha um projeto, inclusive, de levantar. Ele vem com flutuadores, né? E depois você fazer todo esse processo. E na realidade... A gente está vendo agora recentemente, saiu uma resolução de legislação internacional, que esse submarino não é do Brasil, esse submarino é da Alemanha. Mesmo ele estando aqui, ele pertence à Alemanha. Pertence à Alemanha, porque eles. Se a Alemanha tiver interesse em resgatar, claro que se vai fazer, é como um James Cameron do Avatar, ele teve no Bismarck, que o Bismarck teve 2.000 pessoas, foi o maior navio alemão. Ele teve lá embaixo. Ele filmou lá embaixo. É verdade, é famosa essas imagens. Entende? Ele fez uma homenagem, até levou aquelas pessoas do Bismarck que foram salvas, ele levou para dentro do navio, fizeram uma homenagem, fizeram um documentário muito bonito, entende? E é isso, nós... Não é uma intervenção na história, é uma homenagem. E o David, nós filmamos tudo, desde a primeira saída, tudo.
E o David terminou o filme, né? O filme está pronto. Documentário. Nós estamos agora no filme documentário. Eu vivi muito, mas foi tudo uma equipe, né? Foi a Heloísa lá nos Estados Unidos, foi o David aqui em São Paulo, na equipe de entrevistar as pessoas, tal. Foi um time, e esses que tiveram no mar, né? O meu filho hoje que é skipper, o Wilhelm, foi assim demais, né? De ir lá e aprender. Foi um aprendizado legal também, né? Legal. Vocês acabaram tendo uma jornada diferente, isso, né? Uma coisa totalmente diferente. E legal. saiu assim, o Brasil, Santa Catarina ficou muito conhecida, era isso realmente. Inclusive o governo do estado gostaria, e foi disso, de divulgar, vamos dizer, o estado, as coisas e tal. E eu ainda tenho muita fé de a gente ir lá embaixo, e eu não sei se o homem lá em cima me der saúde, mas eu gostaria muito, né? Eu tenho algumas entrevistas com os comandantes aqui da Marinha para conversar, o comandante Leal é muito amigo meu, e falar de um projeto em conjunto com a Alemanha. Claro, não só o Brasil, mas uma parceria bem interessante. Uma parceria. Eu acho que há interesse, inclusive, porque foi feito esse documentário, né? Eles nos pediram 3 minutos com a ZDF, a segunda maior televisão da Alemanha. E agora a gente está em negociação do filme, né, em si. E do filme eu acho que tem muita coisa. Com imagens ainda, né? Você acaba ficando maluco com essa história. Assim, se a gente conseguir essa autorização, as famílias mesmo, essa senhora que eu entrevistei, né? Ela... Foi uma entrevista que a gente procurou e acharam, né? A televisão alemã achou uma senhora, porque eu disse para a televisão alemã, eu precisaria 3 coisas. Uma é vocês acharem um membro de uma família do sobrevivente. Eles acharam a esposa sobrevivente, eu entrevistei, fomos na Alemanha, entrevistamos ela. A segunda, 2 pessoas que quando o submarino deles saíram, eles adoeceram e não foram, e os 2 submarinos foram abatidos. Olha. E eles sobreviveram à guerra e fizeram o maior museu, entende, na Alemanha. Morreram ano passado, para você ter uma ideia. A gente entrevistou os 2. E o terceiro, que nós queríamos assim simular o ataque dentro do submarino. E como que você vai fazer isso? E foi feito o filme Das Boot. Foi nomeado a 7 Oscars. Foi melhor Das filme. Boot, é verdade. Foi melhor filme sobre submarino. E foi feito na Bavária, num estúdio. E fizeram um submarino lá, igualzinho, idêntico. E depois que acabou a filmagem, aquilo foi uma atração turística, hoje é uma atração turística. E a gente conseguiu com os alemães, entende? Simular o ataque com atores alemães. É mesmo? Que legal! Essa muito imagem está muito uma reconstituição do que aconteceu ali no momento, de como o capitão, o comandante Guggenberger agiu aquele momento, ali, né? Daquela tensão, né? Perfeito. Imagina, né? E ele sobreviveu, inclusive, ele sobreviveu, né? Ou seja, era a história é muito bonita. Tem muitos detalhes, eu te digo, mas assim... eu vibrei muito com um projeto que nunca na minha vida eu imaginei que eu ia entrar. E na vida acontecem essas coisas, né? Muitas vezes a gente vê, sei lá, a gente está num rumo, de repente a gente dá um bordo, você sabe disso, caça-vela, daqui a pouco você já está num outro rumo, numa coisa muito melhor, um outro horizonte E acontece muito com a gente isso, né? A gente tem que estar aberto a esses novos ventos, né? Porque às vezes o vento que está por vir é melhor. Não, tá ótimo. Eu tô ouvindo aqui o capitão certinho, direitinho. Capitão, que prazer, que legal que foi o nosso papo. Eu acho que, assim, foi muito curioso porque a gente consegue... Esse é um programa de rádio, né? Digamos assim, é um programa muito mais para ouvir do que para assistir. E acho que hoje a gente conseguiu ter uma imersão... Quase que o mesmo mergulho que um submarino dá, a gente conseguiu dar hoje dentro dessa história. E é difícil, né, no rádio, porque tá tudo... Às vezes, será que eu não estou atropelando? Porque você... tudo que aconteceu, você vai imaginando muitas coisas, né? Muitas coisas. E eu tenho o diário de bordo, que, né, do dessa barco, jornada toda? Tá tudo lá. Tá tudo lá. Quando vai ter livro disso, então? Pois é. Queremos um livro da procura. Das coisas Cadê, Ale? Tem um projeto. Poxa, claro. Essa história é muito curiosa, capitão. E o projeto junto com, inclusive, com o Wilhelm, com o David, com a Heloísa, o depoimento de cada um, né? Porque é muito rico.
esses detalhes humanos, né, das pessoas, né? O problema de as pessoas ficarem mareadas, né? Ficar olhando o monitor, e aí, né, não vou mais, tal. E aquele de você, muitas vezes, de pessoas assim, diz, não vai achar mais, então você tem que ter muita comunicação. Não, vamos lá, vamos botar aquela luzinha, vamos botar, jogar CD mais forte, cima, né? Aquele negócio, né? E foi muito isso. A gente trabalhou muito, eu trabalhei com as pessoas, com os nossos... eu acho que nesse momento, naquele momento muito difícil para nós, eu acho que essa luz, eu acho que, não sei, são essas energias das pessoas que morreram, do Roy que falou para nós, que entende, o piloto, que deu aquela lição para nós. Do resgate. Tudo, né? Do Rafael, que é lá do... assim, espiritual muito forte. Então, foram muitas energias fortes para nós achar. Então a gente tem a história de tudo que aconteceu com o submarino e a gente tem a história de tudo que aconteceu para se encontrar esse submarino, que é isso que você acabou de me dizer, né? Outros seres humanos envolvidos, outras histórias, né? Como as histórias vão se cruzando e vão se perpetuando, e como também a Alemanha veio parar no Brasil, né? Assim como a família Schirman também, né? Impressionante. Quantos paralelos nessa história toda. Capitão, um abraço. Olha, eu estou muito feliz de estar aqui conversando com você. Gostou, capitão? Sim, porque você é simpático, você é humano, é isso, né? E sai lá de dentro. Nós já tivemos conversando muito lá a bordo do Cats. Foi muito bom te conhecer. E um prazer enorme estar aqui nessa entrevista com você. Muito obrigado. E os ouvintes também, né, que estão nos ouvindo aí. Desejo, assim, muita força, um 2019, assim, com muita energia, né? E quando a gente tem sonhos, a gente tem que acreditar. E quando você acredita, vai ter muitas tempestades, como no mar, em terra tem muitas tempestades. Mas se você tem perseverança, você chega lá. Antes de encerrar, eu queria só dizer que este podcast, um dos motores desse podcast também, é o capitão que está aqui na minha frente. Então, te agradeço do fundo do meu coração. Obrigado. Obrigado, capitão. Obrigado a todos que ficaram aí até agora ouvindo a gente, acompanhando essa história. Até a próxima. Tchau. Feliz 2019 para todo mundo.